Olá pessoal, estou aqui hoje para falar de mais um assunto em parceria com o canal do professor Fábio Henrique. Juntos estamos trazendo ainda mais conteúdo relevante, prático, para que vocês estejam de fato mergulhando no universo da ciência do solo. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos, explorar novas perspectivas sobre temas essenciais da ciência do solo, fique ligado aqui no canal GEP Ciência do Solo e também no canal do professor Fábio Henrique. Nosso assunto de hoje é sobre a fixação biológica de nitrogênio, que desempenha um papel de destaque na agricultura sustentável e promove o suprimento natural de nitrogênio para as plantas, de forma que reduz a dependência dos fertilizantes nitrogenados sintéticos. E é exatamente por isso que você precisa entender com profundidade esse assunto. Fique até o final dessa aula e aprenda sobre mecanismos bioquímicos da fixação biológica de nitrogênio, os principais organismos fixadores de nitrogênio, as vantagens ecológicas e econômicas da FBN e muito mais. A fixação biológica de nitrogênio, ou FBN, é um processo bioquímico no qual micro-organismos, principalmente bactérias diazotróficas, convertem o nitrogênio atmosférico, o N2, em formas assimiláveis de nitrogênio, como a amônia, o NH3, que podem ser utilizados pelas plantas. E esse processo ele ocorre naturalmente em associações simbióticas, especialmente entre bactérias dos gêneros Rhizóbio, Bradyrhizóbio e muitas plantas leguminosas. E em algumas associações também com outras culturas que não são leguminosas. Como você já sabe, o nitrogênio é um nutriente importantíssimo para o crescimento das plantas, pois é um dos principais componentes de moléculas importantes como a clorofila, os aminoácidos, ácidos nucleicos. Entretanto, apesar de representar aproximadamente 78% da composição da atmosfera terrestre, o nitrogênio na sua fórmula molecular, o N2, ele não pode ser diretamente utilizado pela maioria das plantas, o que torna a FBN um mecanismo importantíssimo para suprir as necessidades desse nutriente nos ecossistemas agrícolas. Na agricultura moderna, o uso intensivo dos fertilizantes nitrogenados sintéticos é bastante comum para suprir a demanda de nitrogênio. Mas essa prática tem gerado, recentemente, algumas preocupações ambientais e também econômicas. A produção de fertilizantes sintéticos é altamente dependente de combustíveis fósseis e a sua aplicação em excesso pode ainda resultar na poluição dos solos, na contaminação dos corpos hídricos e na emissão de gases de efeito estufa importantes. E é nesse contexto que a FBN é a principal alternativa sustentável, proporcionando então nitrogênio de forma natural e reduzindo a dependência dos fertilizantes químicos. O uso de culturas capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, como a soja ou feijão, além de diversas práticas de inoculação com estirpes bacterianas eficientes, tem demonstrado benefícios significativos para a produtividade de muitas culturas agrícolas e também para a saúde do solo, destacando aí o papel vital da FBN no avanço da agricultura sustentável. A crescente demanda por alimentos, impulsionada pelo aumento da população mundial e ainda de um mercado consumidor exigente, impõe uma pressão sem precedentes sobre os sistemas agrícolas no mundo todo, porque ele precisa maximizar a produção de alimentos e, além de maximizar essa produção, essa demanda vem ainda aliada a uma outra exigência, que é produzir de forma mais sustentável. Ao mesmo tempo, a intensificação agrícola baseada no uso massivo de fertilizantes nitrogenados sintéticos tem gerado muitos impactos ambientais, como a contaminação de solos, das águas, a eutrofização também dessas águas, dos corpos hídricos e o aumento das emissões de gases de efeito estufa e o desequilíbrio da microbiota do solo. Além disso, a produção de fertilizantes nitrogenados depende fortemente de combustíveis fósseis, o que acaba contribuindo para a emissão de dióxido de carbono e para a escalada dos custos de produção agrícola. E diante desse cenário, acaba se tornando muito urgente desenvolver e adotar práticas agrícolas que possam, simultaneamente, atender às necessidades nutricionais das plantas e ainda mitigar os impactos ambientais negativos. E é nesse contexto que temos na fixação biológica de nitrogênio, a FBN, uma solução com grande potencial para reduzir a dependência dos fertilizantes nitrogenados sintéticos e ainda aumentar a sustentabilidade das culturas.
E ao explorar o potencial das bactérias diazotróficas para converter o nitrogênio atmosférico em formas utilizáveis pelas plantas, ou seja, biodisponíveis, a FBN contribui para o suprimento natural desse nutriente essencial e ainda favorece o aumento da sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Dessa forma, a principal questão que essa aula se propõe a apresentar para você hoje é a seguinte: como a fixação biológica de nitrogênio pode ser utilizada de forma eficaz para atender a crescente demanda por alimentos e, simultaneamente, reduzir a dependência dos fertilizantes nitrogenados sintéticos na agricultura moderna. A fixação biológica de nitrogênio é o processo natural pelo qual micro-organismos, principalmente bactérias diazotróficas, convertem o nitrogênio atmosférico, ou N2, em amônia, NH3, uma forma de nitrogênio que pode ser assimilada pelas plantas para sua nutrição. E esse processo ele ocorre graças à atividade da enzima nitrogenase, que catalisa a redução do nitrogênio molecular para amônia em condições anaeróbicas. E dessa forma exige uma grande quantidade de energia sob a forma de ATP. A FBN é considerada um dos mecanismos mais importantes para o ciclo do nitrogênio na biosfera, já que acaba disponibilizando o nitrogênio de maneira natural, sem a necessidade de fertilizantes químicos, fertilizantes sintéticos, o que garante a fertilidade dos solos e contribui também para a produtividade agrícola. Esse fenômeno é especialmente relevante para a agricultura, porque o nitrogênio é um dos nutrientes mais demandados para o crescimento das plantas, desempenhando papel fundamental na síntese de proteínas, ácidos nucleicos e também na formação da clorofila, uma molécula importantíssima para a atividade fotossintética. Entretanto, a maioria das plantas não pode utilizar o nitrogênio atmosférico diretamente, o que torna a simbiose com os micro-organismos fixadores de nitrogênio importantíssimo para muitas culturas, especialmente em solos que são pobres em nutrientes. As bactérias diazotróficas envolvidas no processo de fixação biológica de nitrogênio, a FBN, são muito diversificados. E, para facilitar, eles podem ser classificados ali em 3 grupos principais: bactérias de vida livre, bactérias associativas e bactérias simbióticas. Cada grupo possui características distintas em relação à forma como realizam a fixação de nitrogênio e as suas interações com as plantas também. O primeiro grupo, as bactérias de vida livre, vivem de forma independente no solo ou em ambientes aquáticos. Então elas fixam o nitrogênio atmosférico sem a necessidade de interação direta com as plantas. Dessa forma elas realizam a FBN de maneira autônoma, utilizando o nitrogênio para o seu próprio crescimento. E aí, quando essas bactérias morrem, elas são mineralizadas e liberam os compostos nitrogenados no solo e enriquecem o solo com formas de nitrogênio que pode, então, ser aproveitadas pelas plantas. Alguns exemplos notáveis de bactérias de vida livre são as bactérias do grupo das cianobactérias. Embora eficientes, as bactérias de vida livre geralmente contribuem com uma quantidade bem menor de nitrogênio no solo quando nós comparamos, por exemplo, com os outros grupos, né? Porque a sua menor interação direta com as plantas acaba resultando nisso. E como principal fator limitante da FBN é o fornecimento de carbono para a obtenção de energia pela bactéria, esses diazotróficos fotossintéticos de vida livre acabam tendo maior capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico que aqueles heterotróficos de vida livre, que necessitam de carbono vegetal ali prontamente disponível, né? E assim como as bactérias endofíticas, as bactérias fixadoras de vida livre têm sua fonte de carbono e energia também nos exudatos radiculares, que são muito abundantes na rizosfera. E dentre esses exudatos, destacam-se diversos polissacarídeos, né, carboidratos e moléculas de matéria orgânica em decomposição. As estimativas de fixação biológica no sistema de vida livre, em ambientes enriquecidos com solo e resíduos vegetais, geralmente vão variar ali em torno de 1 a 10 quilos de nitrogênio por hectare ano. Muitos desses sistemas naturais ocorrem em faixa inferior a essas estimativas. As cianobactérias e as outras bactérias fotossintéticas são conhecidas por fornecerem concentrações mais substanciais, por exemplo, de nitrogênio nos arrozais asiáticos, né?
no início da estação de crescimento, justamente por conta da presença de luz abundante até o fechamento da copa dessas plantas. De maneira geral, a fixação de nitrogênio por diazotróficos de vida livre não é capaz de atender à demanda das culturas agrícolas. Entretanto, há de se considerar, claro, que os diazotróficos de vida livre, eles vão sim contribuir parcialmente com essa exigência nutricional das plantas. E dessa forma, eles podem com certeza serem utilizados como aliados a outros grupos de micro-organismos mais eficientes, né? Alguns estudos recentes mostram que o nitrogênio fixado por cianobactérias de vida livre, por exemplo, em arrozais, pode chegar até 33 kg de nitrogênio por hectare ano. Alguns relatos semelhantes em outras culturas, 25 a 150 kg de nitrogênio por hectare ano em cana-de-açúcar, cerca de 20 kg por hectare ano em trigo, 10 em pastagens tropicais. O segundo grupo são as bactérias associativas. Essas bactérias, elas formam interações com as raízes das plantas, mas sem estabelecer aquela simbiose íntima, ou formando estruturas especializadas, como os nódulos, né? Nós não vemos isso na associativa. Elas colonizam a rizosfera, aquela zona ao redor das raízes, né, a zona de solo, ou mesmo até o interior dessas raízes de algumas plantas e acabam se beneficiando ali dos exudatos vegetais, que são aqueles compostos liberados pelas raízes, né? Em contrapartida, elas fixam nitrogênio que pode ser parcialmente disponibilizado para a planta. Um exemplo muito estudado desse grupo é o gênero Azospirillum, né, conhecido em todo o Brasil, que se associa principalmente a gramíneas como milho, trigo, arroz. E apesar da sua contribuição em termos de fixação de nitrogênio ser bem menor quando comparada ao sistema simbiótico, as bactérias associativas, elas acabam desempenhando sim um papel importante em sistemas agrícolas, porque elas melhoram o crescimento das plantas também por meio da promoção indireta do crescimento radicular e também aumento da absorção de outros nutrientes. As gramíneas são as principais beneficiadas com os sistemas associativos de fixação biológica de nitrogênio. Algumas pesquisas com resultados positivos já têm sido amplamente realizadas com milho, arroz, braquiária, cana-de-açúcar. Um estudo mais recente mostrou que alguns híbridos de milho que são capazes de desenvolver maior quantidade de raízes aéreas em comparação com outros híbridos convencionais, também por conta disso, acabam liberando uma quantidade muito maior de uma mucilagem rica em açúcar que é capaz de abrigar diazotróficos associativos e isso acaba aumentando a fixação de nitrogênio em até 82%. A cana-de-açúcar, por sua vez, também é capaz de se associar às bactérias diazotróficas, como a Gluconacetobacter diazotróficos, que reside no caule e contribui com até 30% do nitrogênio da planta. Isso é muito significativo. Nós temos também a espécie associativa Herbaspirillum ceropedice, que foi isolada inicialmente, a partir de raízes de arroz, milho, sorgo e posteriormente também foi isolada em raízes de cana-de-açúcar e algumas gramíneas forrageiras. Essa espécie ela tem sido também inoculada no milho e ela pode reduzir em até 50% a dose do fertilizante nitrogenado sintético. Atualmente já é amplamente conhecido que espécies dos gêneros Azotobacter, Azospirillum e Bacillus contribuem muito com o nitrogênio para a atmosfera e podem fornecer em média de 30 a 50% do nitrogênio fixado total em alguns ecossistemas agrícolas. Além disso, pesquisas mostram ainda que as espécies do gênero Azospirillum, Paenibacillus, Burkholderia e Gluconacetobacter podem ser utilizadas como endofíticos para fixação associativa de nitrogênio em culturas como arroz, banana, trigo, painço, cana-de-açúcar. Então, além dos benefícios evidentes que são provenientes da fixação biológica de nitrogênio, essas bactérias associativas contribuem com o crescimento vegetal por meio da produção e da liberação de alguns fito-hormônios, como auxinas, giberelinas, citocininas, produção também de sideróforos, que são moléculas responsáveis por quelatizar metais, como ferro, e também na solubilização de fosfato na rizosfera. E por isso, muitas vezes, essas bactérias são incluídas no grupo de micro-organismos promotores do crescimento de plantas, não só por causa da FBN, mas por conta do estímulo à produção desses fito-hormônios e outras moléculas, que acabam beneficiando e muito o metabolismo vegetal. E por fim, nós temos as mais conhecidas da fixação biológica de nitrogênio, que são as bactérias simbióticas.
As bactérias simbióticas estabelecem uma relação bastante íntima e específica, uma associação mutualista com as plantas, na qual ocorre uma troca benéfica para ambos os simbiontes, né? Esse tipo de interação, ele acaba dependendo, então, da compatibilidade entre a bactéria e entre a planta hospedeira, que vai resultar na formação daquelas estruturas especializadas tão conhecidas, chamadas como nódulos, né? E esses nódulos abrigam as bactérias e fornecem o ambiente necessário, o ambiente adequado para que a fixação biológica possa acontecer. Em troca do nitrogênio fixado, a planta fornece para essas bactérias parte dos seus fotoassimilados, açúcares, outros nutrientes que são importantes para o metabolismo microbiano. O exemplo mais comum de simbiose ocorre entre as bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium, como a soja, o feijão, a alfafa, mas também existem outras relações simbióticas que são importantes, né? Como aquelas que são estabelecidas entre Azorhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium. Esse grupo das simbióticas é o mais eficiente na fixação de nitrogênio. E exatamente por isso eles são tão relevantes para a sustentabilidade em sistemas agrícolas baseados em leguminosas. Esses três grupos de bactérias gasotróficas são os micro-organismos centrais na ciclagem do nitrogênio nos ecossistemas como um todo, porque elas contribuem consideravelmente para o enriquecimento do solo com nitrogênio e de forma natural. E a compreensão dessas características de cada um desses grupos e também dessas interações e como ela acontece entre micro-organismos e plantas é importantíssimo para o desenvolvimento de estratégias agrícolas que possam maximizar os benefícios da FBN, reduzir a necessidade dos fertilizantes nitrogenados sintéticos. Para vocês terem uma noção, aproximadamente 90 gêneros de micro-organismos possuem a habilidade de fixar nitrogênio atmosférico. E esses micro-organismos vão apresentar aí uma grande diversidade de fisiologias, que vão incluir, por exemplo, a aerobiose estrita, que ocorre nos gêneros de cianobactérias e azotobacter, a anaerobiose facultativa, muito comum para bacilos, Carnobacterium, Paenobacillus, Pseudomonas e actinobactérias, a anaerobiose estrita, muito comum para Clostridium, os heterotróficos como Rhodobacter e Anabaena, fototróficos como Rhodobacter capsulatus. Temos ainda os quimiolitotróficos como a Leptospirillum ferroxidans e por aí vai. E para falar um pouco sobre o mecanismo de fixação biológica de nitrogênio, vamos falar sobre o desenvolvimento do sistema mais conhecido, que é o sistema simbiótico. Bom, a formação da simbiose e a ativação dos processos de fixação do nitrogênio, eles podem ser resumidos aí em 5 estágios principais que a gente vai ver aqui. No estágio 1, como vocês estão vendo, o processo de fixação de nitrogênio começa com a liberação de sinais moleculares no solo, pela planta. Então essa planta libera flavonoides, isoflavonoides e essas moléculas vão ativar a regulação de genes de nodulação nas bactérias e vão promover a sua multiplicação. Esses genes estão envolvidos na síntese de fatores de nodulação, conhecidos como fator NOD, e são importantes para a formação dos nódulos e determinam a especificidade da planta hospedeira com o micro-organismo. Esses fatores de nodulação, quando são liberados pelas bactérias, eles vão induzir então essas modificações nas raízes da planta, como a curvatura dos pelos radiculares, as alterações no meio radicular, como por exemplo, alcalinização, oscilações na concentração de cálcio, que vai depois favorecer a formação do cordão de infecção e do primórdio nodular. E após o reconhecimento entre esses simbiontes, as rizóbios iniciam a formação do nódulo penetrando na raiz da planta, por infecção dos pelos radiculares e posteriormente elas vão se fixar à parede celular ali das células vegetais e vão iniciar uma série de alterações morfológicas e fisiológicas também na raiz. A inibição da expansão celular em um lado do pelo radicular, como vocês estão vendo na figura, promove o enrolamento do pelo em si mesmo, mantendo o rizóbio protegido ali naquela superfície interna da parede enrolada. No estágio 2, os rizóbios vão então se aderir aos pelos radiculares e em seguida iniciar a adentrar dentro das estruturas ali conhecidas como cordão de infecção,
que são essas invaginações da parede do pelo radicular. Esse cordão de infecção, ele então penetra no córtex radicular, onde as células corticais foram sinalizadas, né, para se dividirem e aumentarem, para formar um pré-nódulo, em resposta à invasão do rizóbio. E à medida que esse cordão de infecção ele atinge a base da célula epidérmica ali do pelo radicular, inicia o estágio 3, no qual então uma ponte citoplasmática se forma na célula vegetal adjacente. Isso é acompanhado pela degradação localizada da parede celular da planta. E esse processo é repetido em cada junção celular, permitindo então que esse cordão de infecção ele se propague para todo o córtex radicular. E no ponto de contato, a parede celular se dissolve e os rizóbios, cerca de 10 a 100 células bacterianas, passam então para as células do nódulo por endocitose. E aí inicia-se o estágio 4. Nesse estágio 4, os rizóbios são encerrados dentro de uma membrana chamada membrana peribacterioide. Ali, então, eles vão permanecer fisicamente isolados do citoplasma dessa célula hospedeira, né, da célula vegetal. E à medida que as células corticais da planta se dividem e vão sendo infectadas para formar a estrutura do nódulo, os filamentos vasculares da planta estendem-se para dentro do nódulo, para então permitir a troca de nutrientes entre os simbiontes. E por fim, no estágio 5, vão ocorrer então as alterações pleomórficas, fisiológicas e bioquímicas nas bactérias, né? Que passam a ser chamadas então de bacteroides e iniciam o processo ativo da fixação biológica de nitrogênio. Então, dentro do nódulo, a partir da ação da nitrogenase, a bactéria captura esse N2 presente nos macroporos do solo e vai transformá-lo em NH3. Essa amônia ela é liberada pela bactéria por difusão simples e é assimilada pela enzima glutamina sintase, a GS, né, no citoplasma da célula radicular, e ali então vai iniciar o processo de assimilação do nitrogênio, como vocês já viram aí nas aulas de nutrição mineral de plantas. A expressão da maioria dos genes bacterianos nos bacteroides parece ser regulada em parte pela presença do oxigênio, do gás oxigênio. E essa observação ela é coerente com a adaptação da estrutura e também a função do nódulo para criar esse ambiente microaeróbico, né, que é favorável à FBN. Então, enquanto o córtex externo do nódulo é aeróbico, porque a bactéria é aeróbica, a concentração de oxigênio do O2 vai diminuir significativamente em direção ao interior do nódulo. E para transportar esse oxigênio que está lá no centro, para o bacteroide, as células corticais infectadas da planta sintetizam uma proteína que vocês já devem ter ouvido falar, que é conhecida como a leghemoglobina. E como parte dessa adaptação, o bacteroide produz ainda um complexo enzimático, citocromo oxidase, que vai permitir então que ele respire em condições anóxicas, né, de baixa disponibilidade de oxigênio. Enquanto os rizóbios transitam do solo para os bacteroides, seu metabolismo de carbono, ele passa então a ser ajustado. O que vai acontecer aqui? O carbono ele passa a ser direcionado para o bacteroide, para fornecer energia redutora, que vai possibilitar a conversão do N2 em NH3. Moléculas como malato, succinato são as fontes principais de carbono que vão ser transportadas da planta para o bacteroide e vão ser utilizadas na produção de energia e também dos esqueletos de carbono para os processos biosintéticos bacterianos. Por outro lado, a assimilação do nitrogênio também é modificada para que a planta, e não os rizóbios, seja a principal beneficiária da fixação biológica de nitrogênio. A nitrogenase é a grande protagonista de todo esse processo da fixação biológica de nitrogênio em todos os 3 grupos de micro-organismos. E embora muitos se refiram à nitrogenase como uma enzima, essa não é a forma mais correta de se referir a ela, porque na verdade a nitrogenase é um conjunto de enzimas metálicas que vão então consistir na dinitrogenase, que é uma proteína catalítica, e na dinitrogenase redutase, que é então uma proteína dependente de ATP para fornecer elétrons para o sistema. E em geral, o domínio catalítico das dinitrogenases vai incluir um cofator, que combina com molibdênio, e ferro. No entanto, algumas espécies utilizam outras 2 classes de nitrogenase, que são distinguidas ali pela presença dos cofatores que vão compor a estrutura. Então podem consistir em vanádio ferro ou apenas ferro.
A dinitrogenase é responsável por coletar a força redutora e a energia necessária para que o processo possa acontecer. Já a segunda parte desse complexo, a dinitrogenase redutase, vai ser responsável por coletar o substrato e por reduzir esse substrato. Em alguns organismos, o molibdênio ele pode ser substituído pelo vanádio ou pelo ferro. Então, desse modo, 3 tipos de nitrogenase podem ser identificadas aí de acordo com o metal presente ali na sua estrutura. Que temos então a ferro-molibdênio proteína, ou a ferro-vanádio proteína, ou ainda só a ferroproteína. Nas bactérias diazotróficas de vida livre, a nitrogenase depende de molibdênio e acaba sendo a forma predominante também de nitrogenase, identificada em quase todas as espécies desse grupo. Considerando a estrutura da nitrogenase, é possível também perceber a importância do fornecimento adequado de alguns nutrientes para a planta, como o ferro e o molibdênio, principalmente quando a gente está falando de culturas leguminosas, né? Já que esses alimentos, eles são componentes essenciais da própria estrutura da enzima, que é responsável pela principal parte do processo, que é capturar o N2, quebrá-lo e transformá-lo em NH3. E pelo fato de catalisar o processo de redução do nitrogênio, a nitrogenase ela acaba sendo, como nós já falamos, altamente sensível à presença de oxigênio. E em ambientes aeróbicos, a enzima pode ser destruída de forma irreversível. Então, para que isso não aconteça, né, para manter a atividade da enzima, os diversos micro-organismos que nós já falamos aqui, que fixam nitrogênio, que são em sua maioria, né, aeróbicos, ou seja, precisam do oxigênio diferentemente da nitrogenase, acabam então desenvolvendo algumas formas de proteção da nitrogenase para compatibilizar isso, né, a atividade anaeróbica da enzima com o metabolismo microbiano aeróbico. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são esses mecanismos de proteção. O primeiro é a aerotaxia. Dentro dessa aerotaxia, nós temos a locomoção celular, né? Muito comum na azospirilo, herbaspirilo, em que há um movimento ondulatório e rápido das bactérias que permite o deslocamento dessas bactérias para sítios com baixa pressão parcial de oxigênio. O segundo grupo é a proteção. Nós temos aí 3 formas de proteção. A proteção respiratória, a produção de leghemoglobina e a proteção conformacional. Na proteção respiratória, comum na Azotobacter, há um ajuste do coeficiente respiratório. Então, dessa forma, a taxa de respiração celular se eleva quando tem um aumento da disponibilidade de oxigênio. Dessa forma, vai manter, então, o oxigênio ausente na superfície da célula. Na produção de leghemoglobina, a bactéria vai produzir essa proteína, né, que é da mesma família das hemoglobinas do nosso sangue e que exercem a mesma função, que é transportar o oxigênio necessário para a respiração celular dos bacteroides e vão manter então uma baixa concentração de oxigênio ali no meio, protegendo então a nitrogenase, né? Essa proteína ela é responsável pela coloração avermelhada ali no interior do nódulo. Então, por isso que toda vez que a gente corta o nódulo, ele é vermelhinho, se ele estiver funcional. E o terceiro tipo aqui dentro da proteção é a proteção conformacional, comum na Azotobacter também. A nitrogenase ela muda sua conformação para proteger espacialmente os pontos sensíveis ali ao oxigênio. O terceiro grupo é a separação espacial, que é caracterizada pela produção de células especializadas e pela formação de vesículas, né? Nós temos aí essas células especializadas, comuns na anabaena e na nostoque. Essas células, na verdade, são conhecidas como heterocistos, que vão possuir paredes mais espessas e vão ser responsáveis por limitar a entrada de oxigênio dentro da célula. Quanto à formação de vesículas com paredes também mais espessas, essas paredes vão impedir o contato dos sítios da nitrogenase, que é anaeróbica, né, que é sensível ao oxigênio, como é o caso da frânquia. O quarto grupo é da separação temporal. Então, podemos ter a ocorrência de processos metabólicos em momentos diferentes, como a fotossíntese, que acontece durante o dia, e a FBN, que acontece durante a noite, que é o caso das cianobactérias. O quinto grupo é da barreira física. Temos 3 possibilidades, né? Primeiro é a barreira de células radiculares contra o oxigênio. Então, a própria produção do nódulo na leguminosa pelas rizóbios é o principal exemplo. Temos também a produção de polissacarídeos extracelulares,
comuns na Beijerinhia, na Dérxia, que formam então uma cobertura protetora que vai limitar o acesso do oxigênio aos sítios sensíveis da nitrogenase. E também a mudança na relação superfície-volume celular, comum em Azotobacters também. Então, dessa forma, o que acontece? A bactéria aumenta o seu tamanho de célula e vai reduzir a relação superfície-volume celular. E isso acaba impedindo o excesso de absorção de O2 ali nessa superfície. Entendido agora essa principal parte do processo, vamos falar um pouco agora dos fatores que acabam afetando a eficiência biológica de nitrogênio, sobretudo no sistema simbiótico. Bom, a fixação de nitrogênio é um processo suscetível à interferência de diversos fatores, sejam eles externos à bactéria ou internos mesmo, e que devem ser seriamente considerados, principalmente quando a gente está falando de manejo da simbiose em áreas agrícolas. Então, como principais fatores, nós poderíamos citar aí o primeiro, próprio potencial de fixação da planta, né? Ela pode ser alta, como é o caso da leucena leucocéfala, ou média ou baixa, como é o caso da acácia. Então, estou dando aqui alguns exemplos, né? Mas a melhor estratégia de manejo quanto a isso é escolher certamente a espécie vegetal e as estirpes de bactéria mais eficientes para aquela cultura que você está pretendendo implantar. O segundo fator é a promiscuidade da planta. Quanto maior a promiscuidade, menor será a eficiência dessa simbiose. O feijão, por exemplo, que ele pode ser colonizado aí por cerca de 20 espécies de rizóbio, ele acaba sendo muito menos eficiente do que a soja, que tem basicamente 2 espécies aí que são mais íntimas e mais específicas para essa cultura. Por isso é importante sempre estar atento à questão da necessidade de complementação de nitrogênio via fertilização mineral, ou orgânica também, né? Caso você esteja lidando com algumas dessas situações de alta promiscuidade. Terceiro fator, pH do solo e da cauda de aplicação do fertilizante. Então, a acidez, ela aumenta a atividade de alumínio na solução do solo. E o alumínio, ele inibe a FBN e também o crescimento vegetal, né? Que seria um efeito mais indireto. Então, dessa forma, pode-se realizar a calagem, ou caso não seja necessário, caso não seja possível, né, você pode optar aí por espécies vegetais e estirpes de bactéria mais tolerantes a essas condições. Uma outra estratégia de manejo relevante também, quando a gente está falando de aplicação no sulco, é o monitoramento do pH da cauda de aplicação do inoculante, né? Então, se você está fazendo essa aplicação com o uso do micron, é importante se atentar ao pH dessa solução. Quarto é o teor de nitrogênio mineral no solo, porque o excesso de nitrogênio mineral no solo vai inibir a nodulação e também a fixação biológica. Nesse caso, você precisa reduzir a aplicação de fertilizante nitrogenado mineral sempre que possível. Quinto fator refere-se à umidade e à temperatura do solo, que são, sim, muito importantes, porque vão afetar a sobrevivência da bactéria diazotrófica e também a habilidade dela nodular e fixar o nitrogênio ali no ambiente. Quando você tem baixa umidade, principalmente se for associada a alta temperatura, o inoculante ele acaba tendo que ser adicionado em maior profundidade no solo, se você não está aplicando na semente, claro. E o uso de plantas de cobertura morta também são indicados. É importante levar em conta ainda a população nativa de bactérias diazotróficas no seu solo, porque pode haver sim uma competição entre populações nativas e populações introduzidas pelos sítios de infecção ali nas raízes da planta hospedeira. Então, estar atento a essa questão do histórico de nodulação, de aplicação da cultura na área e também selecionar estirpes que sejam mais competitivas, né, dentro do possível, ou ainda combinar espécies de inoculantes comerciais pode ser uma boa pedida. Então você poderia combinar, por exemplo, a Bradyrhizobium eucânico com a japônico, porque uma é mais eficiente, a outra é mais competitiva, e você pode então se beneficiar de todos esses fatores aí, caso você tenha populações nativas bastante competitivas no seu solo. Outro fator é a salinidade do solo, que pode prejudicar também porque causa, primeiramente, um efeito indireto por causa da redução do crescimento vegetal, né? Você tem então redução de fotossimilados produzidos e tem o efeito direto também na nodulação e na própria atividade da nitrogenase. Então, nessas condições,
é importante se atentar a utilizar estirpes e plantas que sejam mais tolerantes ou mais adaptadas a essas condições, né? Vão ser boas estratégias de manejo. O oitavo fator é a deficiência de fósforo no solo, que também vai prejudicar a FBN. Se vocês se lembrarem ali do início da aula, na nossa fórmula de ocorrência da FBN, vocês vão ver que a molécula de ATP é bastante requerida nesse processo. E se não tem fósforo, você tem redução na produção de ATP na planta e, consequentemente, você tem redução da produção de fotoassimilados que são transferidos para rizóbio e falta de ATP também para promover ali toda aquela quebra do N2. Ou seja, a adubação fosfatada equilibrada e um manejo que também favoreça a micorrização das plantas são ótimas opções para tentar burlar esse fator. E finalmente o óbvio, né? A má qualidade do inoculante também vai prejudicar o processo de FBN. A baixa qualidade de células ou também a contaminação por estirpes ineficientes em um inoculante vai prejudicar com certeza a fixação biológica ali no seu sistema agrícola, né? Por isso é importante evitar reutilizar inoculantes que estão guardados há muito tempo, né? Ou que foram armazenados em condições inadequadas e também a aquisição de produtos que sejam devidamente registrados no mapa e que tenham ali a sua produção por empresas idôneas, são fatores inegociáveis para se atingir grande eficiência da fixação biológica de nitrogênio em sistemas agrícolas. Vamos falar um pouquinho da importância da FBN para a redução dos fertilizantes sintéticos. A fixação biológica, ela tem sido amplamente reconhecida como uma alternativa excelente e eficiente e sustentável, né? Em relação à substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos, principalmente quando a gente fala de sistemas agrícolas que utilizam as culturas leguminosas, né? E também outros cultivos que podem acabar estabelecendo algum tipo de interação com esses micro-organismos diazotróficos. Quando a gente compara a eficiência da FBN com os fertilizantes nitrogenados sintéticos, tem diversos estudos aí que indicam que a FBN ela fornece uma quantidade significativa de nitrogênio, né, a essas plantas. E isso vai variar até de 50 a 30 quilos de nitrogênio por hectare ano, dependendo do tipo de planta, de solo, de clima e também das bactérias diazotróficas envolvidas ali. Os fertilizantes sintéticos, como a ureia, o nitrato de amônio, fornecem uma forma de nitrogênio prontamente disponível para a planta. Isso acaba fazendo com que esses fertilizantes tenham uma eficiência mais limitada, né? E as pesquisas mostram que até 50% do nitrogênio aplicado via fertilizantes sintéticos, principalmente esses mais solúveis, acaba sendo perdidos por inúmeros processos, como lixiviação, volatilização, desnitrificação, a depender aí das condições de produção. Em contrapartida, a fixação biológica é um processo controlado pela planta e pelos micro-organismos simbióticos. Isso vai permitir um fornecimento mais gradual, paulatino, o que acaba sendo mais eficiente, né, para o uso do nitrogênio, que vai acontecendo conforme a demanda da cultura. Em cultivos de leguminosas, como a soja, a fixação biológica pode suprir até 100% das necessidades de nitrogênio da planta. E isso já é conhecido no mundo todo, né? E exatamente por isso acaba dispensando totalmente o uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Em algumas regiões tropicais, como no Brasil, né, a inoculação com essas bactérias do gênero Bradyrhizobium tem permitido que agricultores obtenham altíssimos rendimentos de soja sem a aplicação de nenhum quilo de fertilizante nitrogenado sintético. E isso resulta em grandes economias, né, economias significativas no custo de produção e você ainda tem a questão ambiental envolvida. Então, a adoção da FBN pode reduzir drasticamente os custos relacionados à compra dos fertilizantes nitrogenados. Nós temos aí alguns dados de pesquisa que mostram que a economia na soja pode chegar até $100 por hectare quando a gente compara na soja abastecida, suprida por nitrogênio convencional, nitrogênio mineral. E o aumento da eficiência do uso de nitrogênio por meio da FBN pode melhorar também o balanço econômico da exploração agrícola, né? Porque aumenta a margem de lucro dos produtores e também contribui para a viabilidade econômica em longo prazo. Isso
se mostra muito importante principalmente em regiões onde o acesso ao fertilizante sintético é limitado ou economicamente inviável, né? Porque nesse caso, a fixação biológica acaba desempenhando um papel ainda mais relevante. Então, em países em desenvolvimento que dependem de sistemas agrícolas de baixo input de insumos, esses sistemas acabam se beneficiando bastante do uso de culturas fixadoras de nitrogênio. Isso promove uma maior sustentabilidade agrícola, além de garantir também uma maior segurança alimentar para essas regiões, né? E o uso intensivo dos fertilizantes nitrogenados sintéticos acaba sendo um dos maiores contribuintes para a degradação do solo e também para a emissão de gases de efeito estufa, né? Sobre a degradação do solo, a lixiviação dos nitratos para os lençóis freáticos também pode resultar na contaminação não só do solo, mas de fontes de água potável. E isso acaba causando, além da contaminação do lençol, a eutrofização de corpos hídricos superficiais. E, claro, isso vai levar à proliferação de algas, à morte de organismos aquáticos e todo um desequilíbrio no ecossistema, né? Quanto à emissão de gases, como o óxido nitroso, o N2O, esse N2O ele é um potente gás de efeito estufa, também é uma consequência direta da aplicação excessiva desses fertilizantes nitrogenados no ambiente. De acordo com o IPCC, o óxido nitroso ele é cerca de 300 vezes mais eficaz que o dióxido de carbono, né, o CO2, em termos de capacidade de aquecimento global. Mas quando olhamos para o processo biológico de fornecimento de nitrogênio para as plantas, nós vemos aí várias vantagens ambientais, econômicas, já que o nitrogênio ele é disponibilizado de forma gradual e natural para as plantas. A interação planta-micro-organismo, ao invés da aplicação direta de nitrogênio em grande quantidade, acaba reduzindo a lixiviação e a volatilização, né? E aí nós temos então uma maior conservação da qualidade do solo, vamos ter também maior conservação da qualidade da água. E a FBN, especialmente em sistemas de rotação de culturas que se tem o uso de leguminosas de qualquer espécie, melhora bastante a estrutura do solo e também aumenta a capacidade de retenção de água e de nutrientes, de ciclagem de nutrientes. E isso ajuda a promover uma agricultura mais equilibrada, mais sustentável em longo prazo. E reduzir a dependência de energia fóssil para a produção do fertilizante sintético é uma outra questão importante a se considerar em toda essa questão da FBN, né? A síntese de fertilizantes nitrogenados via processo Haber-Bosch, que nós já abordamos em outra aula, é muito intensiva em energia. E isso agrava a pegada de carbono em todo o processo de produção de alimentos, né? Em contraste, na FBN, por ser natural, nós temos aí toda uma obtenção de nitrogênio de forma muito diferenciada e muito menos impactante ecologicamente. E quais são os impactos da fixação biológica de nitrogênio na produtividade das culturas? Bom, a FBN beneficia diretamente diversas culturas agrícolas, como nós já estamos falando aqui ao longo dessa aula. E ela é especialmente eficaz nas plantas leguminosas, né? Que tem a capacidade, então, de estabelecer essa simbiose com as bactérias azotróficas e principalmente uma simbiose de altíssima especificidade. Mas além das leguminosas, muitas culturas não leguminosas também podem se beneficiar indiretamente da FBN, como nós já começamos a falar durante a aula, seja por meio da própria associação com as bactérias fixadoras associativas ou de vida livre, ou também por estratégias de manejo como a rotação de culturas. Vamos ver aqui alguns dos resultados de diversas culturas que mais se beneficiam com esse processo de fixação de nitrogênio de forma direta, né? Bem como aquelas também que podem aproveitar seus efeitos de maneira indireta. As leguminosas são as principais culturas que vão se beneficiar, logicamente, da FBN de maneira direta, né? Uma vez que ela possui a capacidade de formar essas associações simbióticas, então os benefícios tendem a ser bastante significativos. Como a gente pode ver entre bactérias do gênero Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium e algumas outras, né, com diversas leguminosas. A soja é uma das culturas mais importantes e mais amplamente conhecidas como beneficiadas pela FBN. Em diversos sistemas agrícolas do Brasil, é de praxe que o uso de inoculantes substitua, ou seja, dispense completamente a aplicação de nitrogênio mineral dentro desses sistemas, né? E isso gera economias consideráveis, como nós já falamos,
pode chegar a $100 por hectare e contribui então para a sustentabilidade da produção. O feijão também é uma leguminosa altamente beneficiada pela FBN, não tanto quanto a soja, mas também beneficiada. Em experimentos conduzidos em áreas de agricultura tropical, a inoculação com estirpes que sejam eficientes, mais eficientes, né, para o feijão, principalmente do gênero Rhizóbio, pode resultar em aumentos de produtividade de até 25% e, portanto, também na redução do uso de fertilizantes nitrogenados minerais. A alfafa é uma outra cultura leguminosa amplamente beneficiada pela FBN com bactérias, por exemplo, do gênero Sinorhizóbio, né, que vem estabelecendo essas associações. A alfafa ela é cultivada principalmente como forragem, né, e essa forragem é utilizada para alimentação animal e justamente por conta dessa capacidade de fixar grandes quantidades de nitrogênio, ela acaba contribuindo significativamente para a fertilidade do solo, para a entrada de nitrogênio no sistema. E nesses sistemas de pastagem rotacionada que se tem o uso da alfafa, principalmente com a alfafa inoculada, os benefícios, né, vão ser não só o fornecimento de nitrogênio suficiente para o seu próprio crescimento, mas também ela acaba deixando uma grande quantidade de nitrogênio, uma quantidade significativa para as outras plantas, né, que estão ali consorciadas com ela e vão se beneficiar nesses cultivos, seja em consorciação ou até mesmo para os cultivos subsequentes. Uma outra cultura é o trevo, que é utilizado principalmente em sistemas de pastagem e também rotação de culturas, né? Ele também se beneficia do processo de fixação de nitrogênio. Algumas espécies do gênero Rhizóbio formam associações simbióticas com o trevo, com essa planta, e permite também que essa planta obtenha quantidades consideráveis de nitrogênio atmosférico. Portanto, a inclusão do trevo em sistemas de rotação agrícola ou de pastagem ajudam e muito a melhorar a qualidade do solo e o fornecimento de nitrogênio também para as culturas, sejam elas em consorciação, como trigo, milho, ou culturas subsequentes, né? Embora as culturas não leguminosas elas não estabeleçam relações simbióticas com as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, não estabeleçam simbiose, elas podem se beneficiar indiretamente com a FBN por meio da formação de associações ou então por meio das bactérias de vida livre, né? Então, ou o sistema vida livre ou associativo vai beneficiar por meio de manejo integrado de culturas ou na rotação de culturas, diversas culturas não leguminosas. O milho, ele pode se beneficiar indiretamente da FBN por meio de associações com bactérias azotróficas associativas. A Azospirillum é a mais conhecida, né? Tem sido amplamente utilizada, principalmente a espécie Azospirillum brasiliense e também a Herbaspirillum ceropetzi. Estudos mostram que a inoculação do milho com a Azospirillum pode aumentar a absorção de nitrogênio e também promover o crescimento dessas plantas, o crescimento principalmente radicular. E o que vai acontecer? Aumento de produtividade. E esse aumento pode chegar até 15% em condições de campo, conforme algumas pesquisas indicam. Além disso, quando esse milho ele é cultivado em rotação com leguminosas, né, ou seja, com plantas naturalmente fixadoras de nitrogênio, na verdade, que se associam com as bactérias fixadoras, como a soja, o feijão, esse milho ele vai aproveitar o nitrogênio residual deixado ali no solo pelas leguminosas. O trigo é uma outra cultura não leguminosa que vai se beneficiar do manejo da FBN, particularmente em sistemas que haja rotação de culturas com leguminosas. E esse sistema de rotação com leguminosas, como o trevo, o feijão, vai acabar beneficiando o trigo, aumentando seu rendimento justamente por conta desse aumento da disponibilidade de nitrogênio na área, né? O nitrogênio, como nós já falamos, é um macronutriente demandado em grandes quantidades. As bactérias azotróficas associativas, como a Azospirillum, que nós já falamos, elas podem também promover o crescimento do trigo e aumentar a sua eficiência na absorção de nutrientes por mecanismos indiretos, né, por conta da produção de fito-hormônios e muitos outros mecanismos. No arroz, embora a fixação biológica direta não aconteça de maneira tão eficiente quanto nas leguminosas, né, mas a cultura também pode formar associações com as bactérias associativas, como nós vimos no milho. Então, muitas espécies que são utilizadas no milho, como a Azospirillum, a Herbaspirillum, também podem trazer inúmeros benefícios. Alguns estudos indicam aí que essas bactérias podem contribuir para o fornecimento de nitrogênio e aumentar a produtividade em até 20%.
especialmente se isso for em sistemas de cultivo de arroz irrigado. A cana-de-açúcar é uma outra espécie não leguminosa que também se beneficia das associações com bactérias diazotróficas ou então com as bactérias de vida livre, né? Uma bactéria diazotrófica endofítica como a Gluconacetobacter, ela é endofítica, né? E ela tem sido amplamente estudada em sistemas de cana no Brasil. E os benefícios têm sido bastante positivos, porque em alguns casos essa bactéria conseguiu contribuir com até 60% do nitrogênio necessário para o crescimento da cana e reduziu substancialmente a necessidade dos fertilizantes sintéticos. Apesar da FBN ser amplamente reconhecida como uma estratégia essencial e já consolidada para a sustentabilidade agrícola, para o fornecimento de nitrogênio para as culturas, ainda há uma busca contínua por melhorar a eficiência desse processo. E essa busca tem sido feita por meio de avanços em biotecnologia e também melhoramento genético, seja das bactérias, seja das plantas. E nos últimos anos, várias pesquisas têm buscado otimizar essas interações simbióticas, né? Principalmente as simbióticas, aumentando então a eficiência das bactérias diazotróficas e expandindo os benefícios da FBN para culturas que não são leguminosas também. Esses avanços estão sendo explorados com o objetivo principalmente de suprir, né, as crescentes necessidades de nitrogênio em sistemas agrícolas globais. Então não é algo só do Brasil, é do mundo, e também com o intuito de mitigar o impacto ambiental dos fertilizantes sintéticos, né? Seja na produção desses fertilizantes ou na aplicação desses fertilizantes no campo. Uma outra área de grande interesse atual é o melhoramento genético das bactérias, né? Do microsimbionte, dessas bactérias que são fixadoras de nitrogênio. E o intuito é torná-las mais eficientes, mais resilientes também às diferentes condições ambientais, principalmente em épocas de tantas inconstâncias climáticas, né? E alguns estudos recentes têm focado principalmente no sequenciamento do genoma dessas bactérias simbióticas, como a Rhizobium, a Bradyrhizobium, que são as mais amplamente utilizadas, né? Mas não só elas, tá? Para identificar os genes que estão relacionados à eficiência da fixação biológica de nitrogênio. Também a tolerância ao estresse abiótico, como seca, salinidade. Em 2020, por exemplo, foi publicado um estudo que explorou, né, a engenharia genética de algumas estirpes de Bradyrhizobium para aumentar a eficiência da FBN em solos pouco ricos em nutrientes, né? Mostrando então alguns resultados promissores em termos de resistência e eficiência de fixação de nitrogênio em condições de seca, né? Que é algo que a gente tem enfrentado tão constantemente nas últimas safras. Além disso, a biotecnologia ela tem permitido também a edição genética de bactérias para criar estirpes que sejam mais adaptáveis, mais competitivas em ambientes do solo, né? Com as suas diversas condições. A técnica CRISPR-Cas9, ela tem sido bastante aplicada com pesquisas em Rhizobium para melhorar essa simbiose com as leguminosas, né, com feijão principalmente, para justamente aumentar a capacidade dessas bactérias de colonizar a raiz e de fixar mais nitrogênio do que ela já tem demonstrado ser capaz de fixar. E esse tipo de abordagem pode potencialmente aumentar a quantidade de nitrogênio disponível ali para as plantas, né, em diferentes tipos de ambientes, o que acaba tornando esses sistemas agrícolas muito mais eficientes, economicamente mais competitivos, né, menos dependentes dos insumos nitrogenados sintéticos. Além do melhoramento das bactérias, muitos avanços significativos também estão sendo realizados na área de melhoramento genético das plantas, né, com o intuito de tornar esses macrosimbiontes mais compatíveis com os micro-organismos fixadores de nitrogênio. Porque se eles são mais compatíveis, o sistema acaba sendo mais eficiente, né? Só que um dos principais desafios para expandir os benefícios da FBN acaba sendo também para as culturas não leguminosas, como milho, trigo, cana-de-açúcar, arroz. E a ausência de estruturas simbióticas, né, dos nódulos radiculares, acaba sendo um desafio. Mas muitas pesquisas recentes têm explorado justamente a possibilidade de introduzir genes que estejam relacionados à nodulação em plantas não leguminosas, né? Em 2021, um estudo foi conduzido por Charpentier e colaboradores,
justamente demonstrando que há possibilidade, né, tem potencial de se manipular as vias de sinalização genética em plantas para justamente permitir a formação de nódulos simbióticos, né, nódulos eficientes, funcionais para facilitar a interação entre bactérias desotróficas e culturas como é o caso do arroz. Outra linha de pesquisa que está investigando também como melhorar a absorção de nutrientes pelas plantas através de associações com bactérias desotróficas, né? Um exemplo é o desenvolvimento de variedades de trigo que sejam mais eficientes ou que tenha maior capacidade de interação com as bactérias desotróficas do grupo das associativas, como por exemplo a Azospirillum brasiliense, né? E justamente esses estudos visam aumentar a eficiência na absorção do nitrogênio ali no processo simbiótico, né, porque não tem o nódulo, então não é diretamente fornecido, então busca-se aumentar essa eficiência na transferência e absorção de nitrogênio. E essas melhorias genéticas nas plantas, elas com certeza vão promover o aumento da capacidade dessas plantas de utilizar o nitrogênio fixado biologicamente. Acaba então expandindo a aplicação da FBN para um grupo muito maior de culturas agrícolas do que nós temos hoje, né? Pesquisas também com bioinoculantes multifuncionais estão acontecendo, né? Que são pesquisas que combinam várias estirpes de micro-organismos fixadores de nitrogênio com outras bactérias que são promotoras, comprovadamente promotoras do crescimento de plantas. E essas pesquisas têm mostrado resultados promissores também. Porque esses inoculantes, eles podem aumentar a resistência das plantas a diversos tipos de estresses ambientais e também melhorar a eficiência da fixação biológica de nitrogênio nessas culturas, né? De gramíneas, por exemplo, como cana-de-açúcar, o milho. Essa abordagem integrada, ela pode revolucionar a forma como o nitrogênio é manejado hoje, né, nos nossos sistemas agrícolas. Então, isso vai permitir expandir os benefícios da FBN para um número muito maior de culturas e vai, de fato, revolucionar todo o manejo de nitrogênio nas nossas culturas. Todas essas pesquisas em andamento, elas têm o potencial de transformar com certeza esse sistema natural de obtenção de nitrogênio e trazer formas mais eficazes, né, para a agricultura sustentável manejar esse nitrogênio. Então, combinando o melhoramento genético das bactérias, plantas, novas tecnologias biotecnológicas e também práticas inovadoras do manejo agrícola, nós vemos aí um futuro da FBN promissor e que aponta, né, para a expansão da sua aplicação em larga escala em todo o mundo. E isso inclui não só plantas leguminosas, principalmente as não leguminosas, né? Embora todos esses esforços sejam bastante desafiadores, mas com o desenvolvimento contínuo de inoculantes mais eficientes, de plantas que sejam geneticamente aprimoradas nesse sentido, né? Nós esperamos que, de fato, a fixação biológica de nitrogênio desempenhe um papel ainda mais relevante, ainda de maior destaque na redução de uso de fertilizantes sintéticos na agricultura do mundo todo. E também na preservação dos recursos naturais, né? Na promoção de uma agricultura mais equilibrada, mais resiliente a todas essas inconstâncias climáticas que nós temos percebido aí nos últimos anos. E assim chegamos ao fim da nossa jornada sobre a fixação biológica de nitrogênio. Eu espero muito que agora vocês entendam de fato como esse processo natural tão importante, tão relevante, reduz a dependência dos fertilizantes sintéticos e também contribuem para uma agricultura mais equilibrada. Lembrem-se, ao escolher as culturas certas e promover um ambiente ideal para os micro-organismos, né, para todas essas espécies que nós conversamos, vocês com certeza estão dando um passo muito importante para o futuro da agricultura, né? Então, agora é hora de aplicar esse conhecimento no campo e continuar explorando ainda mais essas novas maneiras de inovar no campo. O solo é mais do que uma base, ele é um ecossistema vivo, que pode ser o nosso maior aliado na produção de alimentos. E se você quer continuar a ver conteúdos como esse, não deixem de se inscrever aqui no canal. Claro, eu não poderia deixar de dizer a você acessar o nosso site, portalgeps.com, porque lá você encontra mais de uma centena de aulas gratuitas, organizadas na melhor forma e na melhor sequência de estudos para você. Te vejo na próxima aula.